Sabe, existem códigos e leis que literalmente moldaram civilizações inteiras. E hoje, a gente vai mergulhar fundo na história de um dos mais famosos e influentes de todos, os 10 Mandamentos, lá na narrativa do livro de Êxodo. A nossa história começa bem aqui, no pé do Monte Sinai. Tenta imaginar a cena, uma nação inteira recém-saída da escravidão no Egito. A liberdade foi conquistada, mas e agora? O desafio era gigantesco, como construir uma sociedade praticamente do zero. Sem leis, sem uma estrutura clara, o caos era uma ameaça real. Então, antes de qualquer lei divina, eles precisavam, na verdade, de uma solução bem humana. A gente vai acompanhar essa jornada passo a passo. Vamos ver como um problema, que era basicamente esgotamento de liderança, acabou levando à criação de toda uma estrutura de governo. Como a chegada numa montanha sagrada preparou o terreno para um pacto e, finalmente, como esse pacto resultou num código moral que, olha, reverbera até hoje. Ok, vamos começar por aí. Antes da lei, antes dos mandamentos, havia um problema muito prático para ser resolvido. Pensa no Moisés, o grande libertador, mas que agora estava se afogando em responsabilidades. Ele passava o dia inteiro, de manhã até à noite, tentando resolver cada briga, cada disputa do povo. Era uma fila que não acabava mais, um trabalho que esgotaria qualquer um. E quem percebeu isso com total clareza foi o sogro dele, Jetro. Com aquele olhar de fora, sabe? Ele viu que a situação era insustentável, não só para Moisés, mas para o povo todo, que passava o dia esperando uma solução. O conselho que ele deu foi, sinceramente, um divisor de águas. A solução do Jetro foi genial de tão simples: delegar. Ele basicamente propôs uma estrutura de liderança. O Moisés continuaria ali, como a ponte entre o povo e Deus, focado nas grandes questões e no ensino. Mas para os conflitos do dia a dia, seriam nomeados líderes capazes e de confiança para julgar. Foi, na prática, a criação de um sistema judiciário. O primeiro passo para transformar aquela multidão em uma nação organizada. Certo. Com esse problema organizacional resolvido, o palco estava pronto para o próximo ato: o encontro com o divino. E olha, esse não era um lugar qualquer. O Monte Sinai era o destino prometido, o local marcado por um encontro que iria definir a identidade daquela nação para sempre. Era o cumprimento de uma promessa, e a expectativa devia estar no ar, sabe? Bem palpável. A preparação foi super solene. Durante 2 dias, o povo se purificou, lavou as roupas, um ritual de preparação mesmo. E aí, na manhã do 3º dia, tudo mudou. Imagina o som dos trovões, a luz dos relâmpagos, uma nuvem escura cobrindo o topo da montanha e, para completar, o chão tremendo. A presença divina não foi nada sutil, foi uma demonstração de poder assim avassalador. E aqui vem um ponto que é fundamental. Antes de qualquer lista de regras, antes de qualquer mandamento, veio uma proposta. Deus não chegou impondo sua vontade. Ele convidou o povo para um relacionamento, para uma aliança. Esse conceito de aliança é central aqui. Não era uma imposição, era um convite. A base era a graça. Deus já tinha libertado eles do Egito, algo que eles não mereciam, e, em troca, esperava a obediência do povo como uma resposta a esse ato de salvação. E os termos dessa proposta eram extraordinários. Se eles aceitassem, se tornariam a propriedade mais preciosa de Deus no mundo, um reino de sacerdotes para representá-lo e uma nação consagrada a ele. E a resposta foi unânime. O povo, todo mundo junto, aceitou os termos. Com esse acordo selado, o caminho estava aberto para a revelação da lei que ia guiar essa nova aliança. Mas como seria essa lei? Qual seria a base de tudo? A resposta está exatamente aí, no relacionamento com Deus. Os 10 mandamentos têm uma divisão muito clara, muito lógica. A primeira parte, os 4 primeiros, trata da nossa relação vertical, ou seja, do ser humano com Deus. Já a segunda parte, os outros 6, fala da relação horizontal, que é entre as pessoas na comunidade. Esses 4 primeiros mandamentos são como os pilares que sustentam a relação com o divino. O primeiro estabelece lealdade exclusiva. O segundo proíbe a idolatria, para a adoração não se desviar para coisas criadas. O terceiro protege a santidade do nome de Deus. E o quarto cria um ritmo sagrado na vida, um tempo para parar, lembrar e honrar o Criador. E esse 4º mandamento tem um significado bem profundo. As fontes explicam que o sábado não era algo novo, mas sim um memorial da criação.
Ao lembrar que Deus é o Criador de tudo, o sábado vira um sinal que distingue o Deus verdadeiro de qualquer divindade falsa criada por mãos humanas. Agora vamos avançar. Da relação com Deus, a gente muda o foco para como as pessoas devem viver umas com as outras. Esses 6 mandamentos são basicamente o alicerce da vida em sociedade. Começa com a família, que é a base de tudo, com o mandamento de honrar pai e mãe. A partir daí, a lei protege os bens mais valiosos da comunidade: a vida, a fidelidade no casamento, a propriedade e, o que é crucial, a verdade, que é o que sustenta a confiança entre as pessoas. E a interpretação desses mandamentos vai muito além do literal. Por exemplo, a proibição de matar. Segundo as fontes, não se trata só do ato físico, mas de qualquer forma de injustiça que, de algum jeito, diminua ou encurte a vida de alguém. Agora, o último mandamento é o único. Enquanto os outros regulam as nossas ações, esse aqui vai na origem de tudo, o pensamento. Ao proibir a cobiça, a lei ataca o desejo egoísta, que, segundo as fontes, é a raiz de onde nascem todos os outros atos ruins. Certo, mas no fim das contas, qual é o grande propósito desse código? Por que ele durou milênios? Basicamente, a lei tem 2 grandes propósitos. Primeiro, ela é como um espelho do caráter de Deus. E segundo, ela é um mapa para uma sociedade justa e que funciona. É um guia que, se for seguido, não promete só ordem, mas também liberdade e bem-estar para todo mundo. E assim a gente fecha essa análise. Um código que nasceu de um problema prático de liderança, foi selado numa aliança dramática e entregue no meio de fogo e trovão. Simples o bastante para uma criança entender, mas tão profundo que desafia a humanidade por gerações. A questão que fica é como esses princípios tão antigos ainda conversam com a gente e se aplicam nesse nosso mundo tão complexo de hoje.